Vamos abrir, irmãos, em Apocalipse capítulo 2, versículo 14. Apocalipse capítulo 2, versículo 14. Entretanto, algumas coisas tenho contra ti, porque tens aí os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços. Guarde essa palavra, tropeços, diante dos filhos de Israel, introduzindo-os a comerem das coisas sacrificadas a ídolos e a se prostituírem. Senhor Deus, dá-nos tua graça. Precisamos dela. Sem ela, que seria de nós, Senhor? Que possamos ouvir a tua voz como cantamos aqui. E possamos ser mudados como cantamos aqui. No nome de Jesus. Amém. Bom, Balaão é um dos personagens do Velho Testamento mais, pelo menos para mim, mais intrigante, essa figura de Balaão. Eu não vou falar muito sobre Balaão, mas quem quiser conhecer a história de Balaão, está lá em Números, capítulo 22 até o 24. E Balaão era um profeta, mas um profeta pagão. Por isso que já é algo intrigante, né? Como pode existir um profeta pagão? Eu creio, irmãos, infelizmente, que ainda hoje existem muitos profetas pagãos. Pessoas, homens, que conseguem ouvir Deus. Olha só que coisa incrível. Mas da mesma forma que conseguem ouvir Deus, conseguem induzir ao erro. E às vezes as pessoas ouvem aquilo que ele diz e falam, mas ele é um profeta. Mas esse mesmo profeta tem capacidade de ouvir Deus, mas também de induzir ao erro. E se você ler a história lá de Balaão em Números, de 22 a 24, você fica assim, intrigado, porque você fala, pô, parece que ele fez tudo certinho, não é? Ele é chamado pelo rei dos Moabitas, porque o povo de Israel estava chegando e o rei dos Moabitas queria que Balaão amaldiçoasse o povo de Israel. Tem todo lá um lance, eu acho que vale vocês lerem em casa. Mas no final da história, no final do capítulo 24, Balaão não consegue e não amaldiçoa. As 3 vezes que ele vai consultar o Senhor, ao invés de amaldiçoar, ele traz bênção. E se a gente só lê Números 22 a 24, você fica sem entender. Então, o que houve? Aí Apocalipse 2, 14, traz uma luz. O que aconteceu? Que não estava lá registrado em Números 22 a 24. Balaão, em algum momento, ele dá um conselho a Balaque, que não ficou registrado lá em Números. Ele fala, Balaque, faz o seguinte, eu não posso amaldiçoar esse povo. Mas se você quiser que esse povo seja amaldiçoado, faça com que eles se misturem. Faça com que eles se misturem.
Esse povo para Deus, Balaque, é um povo santo. E como povo santo, não tem como eles serem amaldiçoados. Mas, Balaque, se você fizer este povo se misturar com coisas que não são santas, você vai atrair sobre este povo a maldição de Deus. O grande mal de Balaão foi que ele ensinou Balaque a como transformar Israel num povo não santo. E se você for lá em Números capítulo 25, você vai ver que Balaque seguiu os conselhos de Balaão. E mandou lá mulheres do povo moabita. E essas mulheres se relacionaram com os israelitas. Os israelitas se prostituíram com essas mulheres. E depois os israelitas foram adorar ídolos. E com isso veio a maldição de Deus sobre o povo. Mistura. No versículo 14 de Apocalipse, ele fala lançar tropeços. Vamos abrir 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14 em diante. 2 Coríntios, versículo 6, do 14 em diante. Segunda Coríntios, capítulo 6, a partir do 14, diz assim: Não vos prendais a um jugo desigual com os incrédulos, pois que sociedade tem a justiça com a injustiça? Ou que comunhão tem a luz com as trevas? Que harmonia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o crente com o incrédulo? E que consenso tem o santuário de Deus com os ídolos? Pois nós somos santuário de Deus. O que nós somos, irmãos? Santuário de Deus. Acho que faz muito tempo que nós já esquecemos a ideia que aquele templo, aquele lugar é o santuário. Nós somos o santuário de Deus, do Deus vivo. Como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Pelo que saí do meio deles, e separai-vos, diz o Senhor, e não toqueis coisa imunda. Não toqueis no quê? Coisa imunda. E eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Ora, amados, versículo 1 do capítulo 7. Visto que temos tais promessas, quais promessas, irmãos? Eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas. Ora, amados, visto que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. É muito interessante, irmãos, que Paulo está escrevendo isso para a igreja. Ele não está escrevendo isso para incrédulos. Ele está escrevendo isso para quem? Para a igreja.
E quando a gente pensa nesse texto, esse texto é muito conhecido entre nós, 2 Coríntios, quando a gente pensa, a gente fala, não vos coloqueis em um jugo desigual, a gente logo relaciona com casamento, muitas vezes, esse texto, na maioria das vezes, é usado, olha, não se envolva com o incrédulo, não case com o incrédulo, ou não faça uma sociedade, não tenha um negócio com o incrédulo, porque não tem comunhão um com o outro. Mas esse texto ele não se limita a trazer este ensinamento sobre não fazer uma sociedade com o incrédulo. Ele fala aqui no versículo 17, não toqueis coisa imunda. Isso também faz parte. Não é só não casar com o incrédulo, não é só não fazer sociedade com o incrédulo, mas aqui também está falando, não toqueis coisa imunda. E ele está falando com quem? Ele está falando com a igreja. Ele está falando para a igreja. E quem de nós não quer, ou tudo o que nós queremos é sermos recebidos por Deus. Não é isso que nós queremos? Ser recebidos por Deus. Que Ele seja o nosso Pai. Não é isso que nós queremos? Pergunte para alguém aí, aqui dentro ou fora daqui. Você não quer ser recebido por Deus? Você não quer que Ele seja o seu Pai? Você não quer que Ele te considere como filho? Não é isso que Ele quer, que nós queremos? Sim ou não? Sim. Mas aqui, para termos esta promessa, o que ele fala? Não se meta em julgo desigual e não toque em coisa imunda. E voltando ao versículo 1 do capítulo 7, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, como? Aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Muitos anos atrás, eu gravei uma frasezinha que vida cristã é como andar de bicicleta. Se você não andar, você cai. Se você não pedalar, você cai. Não é assim mesmo? O máximo que você consegue é continuar se equilibrando um pouquinho. Mas se você não andar, sabe o que acontece? Você cai. E aqui fala de um aperfeiçoamento da santidade. Eu creio, irmãos, que nós caminhamos para sermos como Jesus, não é isso? E enquanto não chegarmos lá, não tem como parar nessa caminhada. E alguns se contentam em estacionar nessa caminhada. Mas não dá para estacionar, nós temos que andar. Nós temos que andar. Amém? Tiago capítulo 1, versículo 27. Tiago capítulo 1, versículo 27. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. E a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Para quem está falando? Tiago está falando para o mundo. Está falando para quem? Para a igreja. E olha que igreja, nós estamos falando daquela igreja que tanto a gente admira lá de trás, não é? Quando a gente olha lá atrás, a gente admira demais a igreja do Novo Testamento, no começo lá do Novo Testamento. Para aquela igreja havia essas exortações. Uma vez Carlos Cardoso, comentando esse texto, achei muito preciso o comentário que ele fez. Que uma coisa é quando, vamos pensar num alimento. Quando um alimento está
estragado. Você percebe que o alimento está estragado, não é? Cheira, ou às vezes tem aquele verdinho lá no pão. Você percebe que o alimento se estragou. Você olha e você vê que uma coisa está estragada. Agora, quando uma coisa está contaminada, dá para a gente perceber da mesma forma? Uma maionese, hoje é domingão, dia da maionese e da macarronada. Você olha para aquela maionese, lá naquele lá no shopping, né? Todo mundo passa falando e conversando e pôr na mão naquilo lá. Dá para perceber se a maionese está contaminada? Não dá. Não dá. Às vezes se olha uma coisa, mas isso aqui, o que tem de mal isso aqui? Essa maionese está boa, dá para comer. Aí no outro dia, quantos já tiveram aquela triste segunda-feira? Aquela triste segunda-feira, o negócio desandou. Porque aquela bela maionese do domingo, que parecia tão bonita, ela estava contaminada. Alguns olham para suas vidas, e às vezes a gente pode olhar para nós e falar, por que eu estou assim? Por que eu já tive melhor? Por que eu já tive melhor na fé? Será que não estamos comendo maionese contaminada, gente? Será que a gente está tendo a coragem? E eu vejo quando a gente canta, eu acho que a gente canta, e a gente tem que pensar no que a gente canta, porque a gente canta coisa séria e coisa correta. Quando eu falo, renova-me, Senhor, eu já não quero ser igual, eu não quero. Mas o que eu estou fazendo depois para realmente não continuar sendo igual? Então, às vezes uma coisa pode ter uma aparência que está tudo bem, mas ela está contaminada. E na dúvida, sabe o que fazemos? Não deixamos de lado. Na verdade, deixamos de lado. Amém? Ainda em Tiago capítulo 4, versículo 4 em diante. Aqui Tiago é mais forte no que diz respeito a como que ele se refere. Tiago capítulo 4, a partir do versículo 4 até o 10 diz assim: Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Você não compreende que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Você pode imaginar o que é ser inimigo de Deus? Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós? Antes, Ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Lembra a questão de andar?
Chegue-se mais a Deus. Mas eu já andei muito, chegue-se mais. Mas eu já fiz mais um pouco. É mais uma caminhada, é mais um passo. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. Purificai. Lembra da coisa impura? Purificai as mãos, pecadores. E vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Está falando com quem, irmãos? Com quem Tiago está falando? Não pode ser. Com quem Tiago está falando? Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Aqui está falando de limpeza. Aqui está falando de mudança. Aqui está falando de como ser amigo de Deus. Lucas, versículo 22, a partir do 35. Até o 38. Cingido esteja o vosso corpo e acesas as vossas candeias. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vier e bater a porta, logo lhe abram. Bem-aventurado aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Desculpa, Lucas 12. Desculpa, queridos. Dessa vez passa, perdão. Lucas 12, a partir do 35. 12, a partir do 35. Bora lá. Vocês nem para corrigir na hora, Fernando. Você sabe que o homem para culpar o outro é rápido, né? Pô, Fernando, você já devia ter percebido já. E você que não colocou o texto aqui? Já na hora eu já tinha visto que estava errado. Depois a gente se acerta aí. O homem é rápido para culpar os outros, né? Eis uma coisa que a gente sabe fazer bem. Eis uma coisa que o homem aprendeu e nunca mais esqueceu. Culpar os outros. As irmãs que o digam. Bora lá. Lucas 12, a partir do 35. Cingido esteja o vosso corpo e acesas as vossas candeias. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo Senhor. Sabe quando você está esperando uma visita? Você dá aquele tapa na casa lá, ó, tá cheio. Tem visita aí, o João vai vir aqui, o Elião vai vir aqui, tem visita. Então você já arruma, né? Já dá aquele... Quem está esperando visita... Quem está esperando visita, ele fica lá. Opa, chegou. Chegaram ou não chegaram? Está sempre atento. Será que a visita chegou? Fica de olho lá, fica de olho se bateu na porta. Quem está esperando está assim, ó. Não está assim. Quem está esperando? Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vier e bater a porta, logo lhe abram. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-se os servirá. Quer ele venha na segunda vigília, quer na
Terceira, bem-aventurados serão eles, se assim os achar. Como o Senhor quer nos achar, irmãos? Atentos. Como que o Senhor quer nos achar? Esperando por Ele. Como o Senhor quer nos achar? Cingidos, vestidos. Para mim, o cingir aqui pode ter outra interpretação, mas para mim o cingir aqui lembra santidade. Quem não está cingido está nu. Quem não está vestido está nu. Cingido esteja o vosso corpo, e acesas as vossas candeias. Que será esse acesas as vossas candeias? Lembra de fervor, lembra de apego, lembra de fé, testemunho. Queria encerrar aqui, irmãos, essa breve meditação com uma pergunta. Qual é o tempo que nós vivemos? Que tempo é esse que nós vivemos? Qual é o tempo que nós vivemos? E para responder essa pergunta, vamos abrir em 1 Pedro 4, de 1 a 3. Qual é o tempo que nós vivemos? Que tempo é este? 1 Pedro, capítulo 4, do 1 ao 3. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado. Para quê? Que tempo vivemos? No tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Irmãos, hoje é tempo de não vivermos segundo as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Hoje é tempo de vivermos segundo a vontade de Deus. Que tempo é hoje, irmãos? Tempo de vivermos segundo a vontade de Deus e não segundo as paixões dos homens. Versículo 3. Porque chega o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios. Chega o tempo que eu era incrédulo, chega o tempo que eu não conhecia o Senhor, basta todo o tempo que eu perdi lá atrás, fazendo uma série de coisas que não deveria ter feito. Basta o tempo que vocês andaram daquela forma, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, uma outra tradução diz bebedeiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Qual é o tempo de hoje, irmãos? Que tempo nós temos que viver? Nós temos que viver fazendo a vontade de Deus, porque basta o tempo que nós já perdemos no passado. Basta o tempo que eu era incrédulo, basta o tempo que eu vivia segundo a minha própria cabeça, basta todo o tempo que eu já perdi. Hoje é tempo de fazer a vontade de Deus. Irmãos, nós precisamos, e quando eu falo nós, eu me incluo literalmente no nós. Nós precisamos tomar decisões. As decisões são sempre necessárias. Se a gente quer continuar andando, nós temos que continuar tomando decisões. Amém? Dá para entender? Nós temos que continuar tomando decisões que nos levem para mais perto de Jesus.
Achegai-vos a Deus, é uma decisão. Achegai-vos a Deus é uma decisão. Eu decido me achegar mais a Deus. E qual a consequência disso? E Ele se achegará a vós. Eu decido tomar uma decisão. Eu quero mais Jesus. Eu quero mais Jesus. E o que vai acontecer como resultado disso? Jesus vai se chegar mais a mim. Amém? O Osmar disse que precisamos tomar decisões que nos aproxime mais de Jesus. Eu lembrei de uma frase, de algo que estávamos no encontro com os líderes aqui na Zona Oeste, e o João fez um comentário que eu achei muito interessante. A diferença de expirado e inspirado. De expirado e inspirado. As Escrituras diz que toda a Escritura, toda a palavra é inspirada por Deus. Contudo, nós sabemos que tem textos no Velho Testamento que foram expirados. Por exemplo, hoje nós não precisamos mais, quando alguém peca, não precisa mais matar um cordeiro, uma ovelha pura, sem defeito, e levar até um sacerdote. Não, porque o cordeiro definitivo já morreu, já foi sacrificado. Então, é inspirado por Deus, contudo já foi expirado. Mas eu lembrei de um versículo, você não precisa abrir, que é Êxodo capítulo 20, versículo 3, que o Senhor fala: não terás outros deuses diante de mim. Esse texto foi expirado, esse texto foi expirado, esse texto foi só para aquela época. Não terás outros deuses diante de mim. Inspiração de Deus para nós. Ou seja, é para a igreja de hoje e sempre o será. Porque Deus nunca vai permitir que haja concorrência com Ele. Deus nunca vai permitir que haja concorrência. Eu não vou ler, só vou citar que é Êxodo 32. Êxodo 32, quando Moisés subiu ao monte para receber as leis do Senhor, e o povo ali aflito, dizendo que Moisés estava demorando. E o povo chegou até Arão e falou: faça-nos deuses que vão adiante de nós, faça-nos deuses que nos guiem. Aí Arão, então faz o seguinte, tira tudo que é de ouro da orelha, tudo dos filhos de vocês, e traga aqui que nós vamos fazer um bezerro. E ali Arão e o povo, eles construíram um ídolo em forma de bezerro. Interessante que depois Arão chega para o povo e fala: amanhã nós vamos oferecer sacrifício ao Senhor. Interessante que depois o povo, pela manhã, foi oferecer sacrifícios ao Senhor, e ali diz que o povo veio oferecer, inclusive, ofertas pacíficas. Interessante, a Deus diante de um ídolo. A Deus diante de um ídolo. E o que são ofertas pacíficas? São ofertas voluntárias. Impressionante isso. Impressionante isso. Eu lembrei também por conta da expressão, que o versículo que o Ismar leu: detestável idolatria. Detestável, como se já não bastasse a idolatria, ou seja, é algo detestável. E ali, quando Moisés desce do monte, ele lança aquelas tábuas, quebra as tábuas, ficou indignado e destrói aquele ídolo. E depois ele chama aqueles que são por Deus, que vêm até mim. E ali vem a tribo de Levi, os levitas. E o Senhor, e Moisés fala: assim diz o Senhor, com as minhas palavras: peguem a espada de vocês e matem todos os vossos irmãos, todos os vossos vizinhos. Entrem nas tendas e matem.
E os levitas assim fizeram. Tal foi a ira de Deus. A ira de Deus por ter sido erigido um ídolo. Por ter sido erigido um ídolo. E ali depois, Moisés ainda fala aqueles homens da tribo de Levi, que interessante que eles mataram a todos mesmo. Irmãos, vizinhos, todos. Não pouparam por conta da ira de Deus que se acendeu. Mas, irmãos, diante de tudo isso que o Senhor tem falado conosco, tem usado o Ismar também, mas eu quero fazer uma pergunta para nós aqui. Quais são os seus ídolos? Quais são os seus ídolos que você tem erigido? O que é que que em tanto você tem apego? O que é que em tanto você se utiliza do tempo? Eu lembrei de uma frase que acho que John Piper disse, que eu até mandei por WhatsApp, né, que não lembro exatamente como diz na sua totalidade, fala, muitos naquele dia, falando sobre Facebook, Twitter, mas aí pode-se acrescentar, tem uma lista infelizmente bem ampla aí, né? Não vão poder dizer ao Senhor que não tiveram tempo para orar. Porque tiveram muito tempo para se utilizar dessas, que muitas das vezes são futilidades. O mau uso. Mas quais são os seus ídolos? A que você gasta o seu tempo e no que você gasta o seu tempo? Porque nós podemos citar internet, tudo que é internet, Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp, videogame, futebol. Aqueles que, por conta de um futebol, não tem problema se chegar atrasado no encontro com os irmãos, mas desde que assista o futebol. Houve entre nós, nem todos sabem, não vou citar de onde, alguém que se converteu, entre aspas, há um tempo atrás. Alguém que se converteu. Mas esse alguém que se converteu, quando tinha o jogo do Corinthians, entre o encontro e o jogo do Corinthians, era o jogo do Corinthians. Não por ser Corinthians. Todo e qualquer time de futebol. Todo e qualquer. E esse de fato não havia se convertido. Porque tinha alguém que era um primeiro na vida dele. Mas qual é o teu Deus? Qual é o teu ídolo? Se é que você tem um ídolo. Irmãos, nós não estamos aqui, Ismar em momento algum falou de coisas lícitas. Nós não queremos abordar aquilo que é lícito. Nós queremos abordar o pecado entre nós. Nós queremos denunciar o pecado entre nós. Denunciar o pecado entre nós. Nunca em toda a história da igreja, houve uma geração de jovens tão fracos. Tão fracos. Nunca em toda a história da igreja houve uma geração de jovens tão sem fervor. Nunca. Há uma geração de jovens, infelizmente, nós temos que citar que dentre esta geração, entre nós, geração de jovens sem fervor, geração de jovens sem devido temor a Deus, geração de jovens que para qualquer evento são prontos a marcarem, são prontos para estarem juntos, são prontos para terem aquele ambiente social, mas uma geração de jovens que não buscam a Deus devidamente, geração de jovens que não estão à frente para mobilizarem outros para estarem mais perto de Deus, geração de jovens que não marcam vigílias, geração de jovens que muitas das vezes não marcam para estarem juntos, para estar orando, buscando a Deus, e infelizmente
entre nós também. Entre nós também. E que o Senhor nos levante para denunciar o pecado. E que o Senhor nos levante para endireitarmos as nossas veredas. Que o Senhor nos levante para corrigirmos os nossos caminhos. Que o Senhor nos levante para aplanarmos os nossos caminhos. Porque é desta forma que nós vamos poder agradar a Deus. Somente dessa forma. Você tem algum Deus? Você tem algum ídolo? Se tem, queima hoje. Queima hoje. Se tem, joga fora hoje. Sabe por quê? É tempo de arrependimento. É tempo de verdadeira conversão. É tempo de um verdadeiro temor a Deus. É tempo de um verdadeiro temor a Deus. Se você tem esse Deus, se você tem esse ídolo, em nome de Jesus, joga fora. Joga fora, não brinca com Deus. De Deus não se zomba, porque aquilo que o homem semear, ele vai colher. Não haja como se Deus fosse fazer vistas grossas, ou como se fosse dar de ombros. De Deus não se zomba, porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. É tempo de nós sermos, de fato, santos, separados ao Senhor. E santos, vocês sabem que é ser separado, não misturado. Não misturado. Romanos 12, não precisa abrir, eu vou citar, texto bastante conhecido. Rogo-vos, pois, irmãos, Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, com esta era, com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você possa experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa é a palavra de Deus para nós. Essa é a palavra de Deus para nós. O que passar disso é do homem, o que passar disso é humano, o que passar disso é carnal, e o que passar disso é demoníaco, e o que passar disso é diabólico. Não nos conformarmos, mas sermos transformados pela renovação, para que possamos experimentar. Porque muitos não experimentam mais da graça, da vida e do poder do Espírito Santo. Porque muitos não experimentam, porque muitos têm uma vida pífia, uma vida vazia. Porque muitos têm, porque há misturas. Há misturas. E até quando nós vamos permitir misturas? Até quando nós vamos tentar afagar a nossa alma, tentando trazer algumas explicações para os desejos da nossa carne? Até quando? Não se conformar. Agora, sendo muito claro, irmãos, o que dizer de expormos os nossos ouvidos às chamadas músicas seculares? O que dizer? O que dizer disso? Alguém, de repente, pode dizer: isso não agride minha alma. Isso não me agride. Mas a questão não é se agride ou não. A questão é, glorifica a Deus? E a questão é, qual a fonte? Qual a fonte? Porque as músicas são de homem para homem. E não há ação do Espírito Santo nisso. E não há a mente de Cristo. Até quando nós vamos tentar negociar? Até quando nós vamos tentar negociar a nossa alma? Até quando nós vamos tentar negociar no intuito de satisfazermos os nossos desejos carnais? Até quando? Essa é a palavra de Deus. Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos. Ou seja, finalmente, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é
amável, tudo que é de boa fama. E o apóstolo diz, se algum louvor existe, e se alguma virtude há, seja isso que ocupe a vossa alma, o vosso pensamento. Se algum louvor existe, e se alguma virtude há, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Essa é a palavra de Deus. E não dá para negociar com a palavra de Deus. Não dá para negociar. Colossenses 3, 1 e 2. Vou citar. Depois vamos meditar. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas aqui da terra. Não, né? Se fosse ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Quantos ressuscitados temos aqui? E que o Senhor tenha misericórdia daquele que levantou a mão e não é o ressuscitado. Que o Senhor tenha misericórdia daquele que levantou a mão e tem ídolos em suas vidas. Que o Senhor tenha misericórdia. Se fosse ressuscitado juntamente com Cristo, busquem as coisas do alto. Esta é a palavra de Deus para nós. Enchermos a nossa mente. Nos enchermos da palavra de Cristo. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Sede santos, como eu sou santo. Ser santo, irmãos, é impossível desassociar a santidade da pessoa de Jesus. Ser santo é ser cheio de Cristo. Alguém cheio de Cristo é santo. Se tem dificuldade em ser santo, é porque falta de Cristo. É porque falta de Cristo. Ser santo é ser cheio da pessoa de Jesus. E esperai inteiramente na revelação. O vosso procedimento. Sede santos. O Adalto está lembrando o contexto de 1 Pedro. 1 Pedro 1, de 13 a 16. Antes ele fala, por isso, cingindo o vosso pensamento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Ele fala, como filhos da obediência, não vos amoldeis, não tomem a forma, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente, não vos amoldeis. Ou seja, o nosso molde agora, irmãos, é Cristo. O nosso molde é a vida de Cristo em nós. Nós temos que nos conformarmos cada vez mais à cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos que nos tornar conformes cada vez mais, não vos amoldar. 1 Coríntios 10, 24 fala, ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o de outrem. Ninguém busque os seus próprios interesses, e sim o de outrem. O limite de nossas liberdades não são os nossos interesses, e sim o de outrem. Os limites de nossa liberdade não são os nossos interesses. Devemos sempre nos fazer uma pergunta, irmãos, em todo e qualquer ambiente que estivermos. Convém, edifica, escandaliza? Qual o interesse? É o meu ou do outro? O limite de nossas liberdades é o interesse do outro. Do outro.
do outro, do próximo ali. Então, irmãos, nós temos que tomar cuidado com as determinadas liberdades que temos. Uma coisa que às vezes... 10:24. Uma coisa que às vezes eu percebo, que parece que em algumas festas, para casamentos, está o casamento, parece que é um período, parece que é um momento onde podem ser abertas algumas concessões. Afinal de contas, é uma festa. Afinal de contas, é uma comemoração. Parece que é um momento que podem ser abertas algumas concessões. Por exemplo, trajes. Parece que é um momento onde a mulher pode se dar o luxo de vestir um traje um pouquinho mais sensual. Parece que a mulher pode se dar o luxo de usar um decote, entendeu? Pode se dar o luxo de usar uma roupa mais curta. Parece que aquele momento é um momento que pode haver uma concessão. Exatamente. Cristo foi convidado para a festa. Parece que é um momento onde pode ser aberta algumas concessões. Impressionante como isso acontece. Impressionante. Ai, vai ter um casamento, então vai ter uma música lá. Opa, então parece que são momentos que as concessões podem ser abertas. Fala como que, Senhor, agora sou eu. Agora sou eu, deixa nós aqui, deixa nós nos divertirmos, afinal de contas, né? Poxa vida. A gente é gente. A gente precisa extravasar um pouquinho. Irmãos, se tem uma coisa que Deus não faz é negociar com o pecado. Deus não negocia com o pecado de ninguém. Deus não negocia com o pecado de ninguém. Seja santo, porque Ele é santo. Sejamos santos, porque Ele é santo. E pecado, Deus trata como pecado. Ele nunca vai fazer concessões. Muitas das vezes a alma, a mente pode buscar algumas concessões. Mas a palavra de Deus é inegociável. Deus não vai negociar a palavra dele com ninguém. Com ninguém. Portanto, vamos varrer todo e qualquer ídolo, possíveis ídolos entre nós. Sabe por quê? Pecado no meio do arraial de Deus atrapalha o mover de Deus. Pecado no meio do arraial de Deus atrapalha. 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 Banir o pecado de entre nós. Banir o pecado. Irmãos, eu quero dizer algo também. Tenham muito critério no uso da tecnologia. Tenham muito critério no uso da tecnologia. Tenham muito critério. Porque muitas das vezes, uma frase que eu li, que o Facebook é uma máquina de atrofiar mentes. Máquina de atrofiar mentes. Se você, irmãos, eu digo no nome de Jesus, se você necessita, se você não sabe viver sem a tecnologia, saiba de uma coisa, é um ídolo na tua vida. É um ídolo e abominável diante de Deus. Você não sabe viver sem o tal do Facebook, sem o tal do Twitter, sem o tal do WhatsApp. Você não sabe viver sem o videogame. É um ídolo e é abominação diante de Deus. É abominação. Não usemos da liberdade que temos para dar ocasião à carne, para dar ocasião à libertinagem. Mas se você necessita disso, em nome de Jesus, varra isso da tua vida. É abominação diante de Deus, é um ídolo que está sendo erigido diante de Deus. Ou contra Deus. Contra Deus. Quero terminar lendo. Abre. Teria outros versículos, mas... 1 João 2, de 15 a 17. Vou ler esses dois versículos, mais um só.
Versículos bastante conhecidos. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Um dos significados no grego, dessa palavra não ameis o mundo, significa não acolham com alegria. Não acolham com alegria. Pode ser moda, festividades. Ou seja, de repente alguém pode passar a ter como parâmetro uma pessoa, mas de repente o parâmetro dessa pessoa foge daquilo que as Escrituras diz, qual tem que ser o ornamento de uma mulher, que o apóstolo Pedro diz isso. Não o que é exterior, mas o que é interior, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que isso é de grande valor para com Deus. Isso é de grande valor para com Deus. Não acolher com alegria, não ameis o mundo, tudo que é colhido com alegria. Isso é abominação diante de Deus. Músicas, ritmos. Tem alguém aqui que não consegue viver sem ouvir música secular? Se houver, eu digo, se arrependa e se converta. Se converta verdadeiramente ao único Deus. Se converta verdadeiramente ao único Deus, que é soberano. Se converta, é tempo de conversão, é tempo de arrependimento, é tempo de quebrantamento, é tempo de buscar a Deus, como diz Oséias. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. É tempo de conhecer o Senhor. Como a alva, sua vinda é certa. Aí Ele vai descer sobre nós como chuva serôdia. Oséias 6,3. É tempo de conversão. Interessante, tempo de conversão para convertidos. É tempo de mudança de mente. É tempo de renovação de mente. O que nós cantamos, renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser o mesmo. Também cantamos, Senhor, eu quero estar atento para ouvir tudo que estás falando à tua igreja, tudo que tens para dizer. Diz, eu quero obedecer. Quem cantou isso. Tudo que tens para dizer, eu quero obedecer. Não ameis o mundo, nem as coisas do mundo. Marcos Moraes, em uma das ministrações que ele fala sobre a parábola das 10 virgens, ele fala que aquelas 5 virgens prudentes, elas não flertaram com o mundo. Elas não flertaram com o mundo. Porque além de ter o azeite, tinha a vasilhinha na reserva. Essa palavra flertar, ela vem do inglês, que é da palavra namoro. Que é o começo de uma sedução. É o ato de uma sedução. É o começo. Aquilo seduz. Vai seduzindo. Ninguém ao ser tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus a ninguém tenta e também ninguém pode ser tentado. Pelo contrário, cada um é tentado segundo a sua própria cobiça. Quando esta o atrai e o seduz. E o pecado, uma vez concebido, dá luz ao pecado. E a cobiça, uma vez concebida, dá luz ao pecado. E por isso vem a morte. Por que há fracos e doentes entre nós? Por que há fracos e doentes? Porque há entre nós pessoas sem expressão da vida de Cristo. Infelizmente há. Alguém que diz que é um discípulo de Jesus, mas não vive como Jesus mandou. Falta da vida de Cristo. É tempo de conversão. Terminando agora, vamos abrir Romanos 13.
E eu termino por aqui. Romanos 13, de 11 a 14. E digo isto a vós outros, que conheceis o tempo, o apóstolo dizendo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. É hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Na medida que o tempo passa, cada vez está mais próxima a vinda de Jesus. Então está mais próxima. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias, espírito de festa, né? Festividades, e bebedices, não em pudiciças e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas olha o que diz o 14. Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne, no tocante às suas concupiscências, no tocante às suas inclinações, no tocante os seus desejos. Irmãos, cada um de nós temos que nos revestir de Jesus a cada dia. Somente nos revestindo do Senhor Jesus que não vamos dispor nada para a carne. Onde há a disposição à carne, é porque falta da vida de Cristo. Falta desse revestimento de Cristo. Você que está aqui, que está vazio, saiba que você está vazio, porque você não tem permitido Cristo agir na tua vida. Você que está aqui, que tem uma vida pífia, saiba que você está assim, porque não tem permitido Cristo reinar na tua vida. Deixa Cristo, irmãos, deixa Cristo reinar na tua vida, e você vai ver como a tua vida vai ser diferente. Como você vai ter fervor. Como que nós somos conhecidos? Um verdadeiro discípulo de Jesus deixa rastros a serem seguidos. Deixa rastros a serem seguidos. Como você é conhecido? Como alguém que tem uma vida de Cristo, ou só por aquele que de repente encabeça os movimentos, por aquele ou aquela que alegra o ambiente? Não são esses que vão herdar o reino dos céus. Não que não possam ser alegres. Muito pelo contrário, mas vão herdar o reino dos céus, aqueles que têm a vida de Cristo e arrastam outros a Cristo. Como você é conhecido? Se você não é conhecido pela vida de Cristo que você tem, saiba, você pode estar sendo um 007, um agente secreto, e no reino de Deus não tem agente secreto. Nós somos peregrinos nessa terra. Como você é conhecido? Pensa aí agora. Agora, se você quiser, hoje é tempo de arrependimento. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o teu coração, como foi no dia da provocação. Não insultem a Deus. Não insultemos a Deus. Vivamos a vida de Cristo. Não permitamos misturas entre nós, na nossa mente. Renovemos a nossa mente, nos enchemos de Cristo. O que falta em você é o que falta de Cristo. E o que se sobressai de você é o que falta de Cristo. Isso em cada um de nós. Em cada um de nós. Irmãos, eu acho que foi no final da década de 70, alguns aqui não eram nascidos, mas eu queria cantar esse cântico com vocês, eu me lembrei dele hoje, tem tudo a ver com aquilo que o Senhor está nos falando nessa manhã. Esse cântico diz assim, e como foi bom lembrar da verdade desse cântico aqui. Jesus Cristo mudou o meu viver. Jesus Cristo mudou o meu viver.
é a luz que ilumina o meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou o meu viver. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sabe de onde vem a paz e o perdão que Jesus dá? Porque Ele muda. Porque Ele torna diferente o nosso coração. Nós simplesmente não conseguimos. Alguém que se converte, simplesmente não consegue continuar vivendo como vivia antes. É outra pessoa. Esse cântico diz assim: o amor eu só conhecia em canções que falavam de ilusões. Alguma diferença das canções de hoje? As canções de hoje continuam falando de um amor que está restrito à cama, de um amor que está restrito à intimidade, à relação sexual, como se isso fosse amor. O amor só conhecia em canções que falavam de ilusões. Essas coisas são ilusões. Tudo agora é diferente. E isto eu falo a toda a gente, pois Cristo deu-me seu amor. Gente, conversão continua sendo mudança de vida. E é interessante que no Novo Testamento não existe uma definição do que é conversão. Nós não temos uma definição na Escritura, mas nós temos exemplos. Exemplos. Todos aqueles, você pegando os evangelhos, todos aqueles que um dia tiveram um encontro com Jesus, tiveram uma experiência com Jesus, suas vidas foram mudadas. E os que não quiseram ter as vidas mudadas, se foram. Estiveram com Ele, ouviram a palavra dEle, mas foram embora. Lembra do jovem rico? O que Jesus propõe para ele? Ele diz, quando Jesus cita os mandamentos, ele diz: o que me falta ainda? A pergunta foi boa, a pergunta espiritual. O que é que está faltando para mim? E Jesus diz o que faltava. Jesus propõe uma mudança de vida. Para o paralítico de Betesda, que foi curado, quando Jesus o encontra novamente, Jesus não diz para ele: olha, segue tua vida como estava antes, está tudo bem. Ele diz: olha, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Ele fala de mudança. O sermão para Mateus, você lembra do sermão que Jesus pregou para Mateus? Segue-me. O que Mateus faz? Levanta e vai após ele. Gente, conversão, meus irmãos, conversão continua sendo mudança de vida. Se alguém se converteu e não mudou de vida, e continua o mesmo, com os mesmos hábitos, os mesmos gostos, você precisa urgentemente rever, porque conversão é mudança de vida. Aquele que roubava, não roube mais. O que gritava, não grite mais. Para, acabou, terminou, é outra vida. Paulo fala em Romanos 6 que nós temos que viver em novidade de vida. Você está apaixonado pelo seu time de futebol? Abandona essa bobagem e se apaixone por Jesus. Fique com Jesus. Amém? Viva para Ele. Irmãos, nós estamos vivendo os dias do fim. Não há tempo para a gente estar enrolado com coisas dessa vida. Amém?